Fala pessoal, beleza? Meu nome é Valdir Ali Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, onde autores compartilham experiências e opiniões. A literatura, assim como todas as artes, ela tem várias minúcias que ajudam a gente na hora de desenvolver. Hoje eu trouxe uma pessoa que é uma artista completa, ela desenha, ela esculpe e ela escreve, e a gente vai falar sobre isso para falar com vocês como que é o processo de escrita dela, se isso influencia nas outras artes e como ela consegue juntar todo esse tempo. Beleza? Confere aí que vai ser um papo bem legal. Oi, Cristiano, beleza? Queria primeiramente agradecer você por estar aqui no programa com a gente, por disponibilizar um tempo. Eu queria que você começasse falando sobre suas obras, sobre tudo que você tem para lançar e tudo que tem lançado, e aí depois a gente vai entrando mais no meio da parte artística da coisa. Tá certo. Então, eu sou a Cristiane Sbardella, eu sou formada em artes plásticas pela Universidade São Judas Tadeu, e eu já trabalhei assim com arte final, com tratamento de imagem, mas profissionalmente foram mais essas coisas assim. A maior parte dos meus trabalhos artísticos foram mais por hobby, né? Ou produção literária, que até hoje assim eu só ganhei um pouco ali da renda do Kindle Unlimited mesmo, tal. Não é o trabalho que eu tenho como fonte de renda, né? Mas é um trabalho que eu mantenho, as lives que eu faço que eu tenho canal, e agora está um pouco parado, mas eu vou voltar agora no começo do ano, né? Porque esse ano foi complicado, aí lá pela metade eu perdi um pouco o ritmo, mas eu estou voltando agora porque eu comecei a mexer de novo com as modelagens, que eu pretendo também trabalhar vendendo alguns bonecos desses futuramente. E a parte literária mesmo, né? Eu tenho uma trilogia publicada na Amazon, que é a trilogia Nerlian. Eu tenho também 2 contos que estão publicados lá na Amazon, que é o Dragão e o Caçador, que também se passa no universo do Nerlian. E eu tenho o Lago dos Dragões, que é um conto mais assim infantil, que também é com dragão, mas não é no mesmo universo. E agora tá para sair também na antologia Além do Sangue, da editora Sem Tinta, né? Um dos meus contos que foi selecionado, que é a mesma antologia que o Matheus estava participando também, né? Que ele até comentou na entrevista dele, né? E acho que deve sair, agora eu não tenho certeza, acho que vai sair esse mês, que rolou o Catarse, né? Já encerrou, atingiu a meta tranquilo lá e tal. E acho que, se eu não me engano, esse mês já estava mandando para a gráfica, só não tenho certeza se já ia entregar agora, né? E são esses contos, inclusive tem um outro também que eu escrevi ano passado, mas esse daí é um projeto mais assim, que eu não posso revelar ainda, porque não sei no que vai dar, tá correndo por trás. E tem o Nerlian mesmo, que vai ter o primeiro volume, que vai ser publicado em versão física. Era para ter saído agora no fim do ano, que eu fechei contrato com a editora, a gente já editou o livro, tudo certinho. Eu ainda não posso dizer o nome da editora, por causa que não fui liberada ainda para divulgar. Eu tenho que esperar a editora fazer o anúncio do livro. Eu só posso dizer por enquanto é isso, é que vai ter, se tudo correr bem esse ano com esse negócio de pandemia, aí vai sair a edição física. Ainda esse ano, o lançamento em algum evento aí, se tiver, né? E é isso. Já tem bastante coisa, já vai sair. Vamos torcer para que essa vacina. Bom, que a vacina seja distribuída, né? Porque isso tem que ser já distribuída, existe, né? que já existe. Aí, pra gente conseguir, faz uma falta de evento, eu tô com uma saudade do caramba. Na hora que eu tava começando a fazer, aí. Eu já tava naquela de, nossa, esse ano aqui vai ser. Eu vou começar em todos os eventos, eu vou fazer o meu networking, vou visitar todo mundo, conhecer youtuber, conhecer. Pandemia. Quebrou tudo, né? Todo mundo assim, né? Infelizmente, tudo assim, mas assim, espero que esteja no final, né? É uma coisa que a gente, e espero que também que a pandemia sirva para a gente entender a necessidade da pesquisa no Brasil e a necessidade do nosso voto ser direcionado, né? Mas não vamos entrar no assunto. Senão vai longe. Senão a gente vai falar até amanhã. Toda vez vai longe esse assunto. Então eu queria começar aqui perguntando para você, como que é o processo criativo e como a escrita e as demais artes funcionam dentro da sua cabeça? Como que você consegue lidar com tudo isso? Então, eu
desde que eu era criança, né, uma coisa que eu gostava muito era de contar histórias. Então, quando eu fazia, sei lá, quando eu modelava um bonequinho, era porque eu queria brincar com meu irmão, para fazer historinha, tudo. A gente criava historinha. Quando eu gostava de escrever desde pequena também, então era para contar historinha, fazia história em quadrinhos. E também recentemente, assim, recentemente não, faz uns bons anos que eu até nem mexo mais, era com o RPG Maker para fazer aqueles jogos, né, de RPG e tal, de computador. Então eu gostava muito de contar histórias, né? E aí às vezes, que nem o Nerlion mesmo, era um projeto que começou como um projeto para um jogo. Aí depois eu falei, não, mas eu acho que dá para contar mais. Aí eu comecei a fazer HQ dele, e aí depois é que eu falei, não, mas espera, mas tem umas partes assim que eu poderia explorar o subconsciente dos personagens. Então aí já comecei a esboçar alguma coisa de livro. Eu falei, pronto, funcionou como livro. Aí saiu uma trilogia. Mas assim, a minha cabeça, né, quando eu vou trabalhar, por exemplo, um texto, eu acabo tendo meio que um raciocínio parecido com o que eu faço com a ilustração, por exemplo. Eu começo com um esboço do texto, às vezes eu pego um detalhe, por exemplo, assim, nossa, eu podia fazer, se fosse uma ilustração, por exemplo, eu falo assim, eu quero o rosto do personagem assim. Então você já tem aquele esboço, mas o rosto você começa a detalhar, aí você deixa o rosto ali, você começa, sei lá, a pensar na posição que ele vai estar segurando o objeto, mas metade do desenho está ainda só o esqueleto. Aí, quando eu vou escrever um texto, eu acabo meio que transferindo isso, porque tem gente, por exemplo, que gosta de escrever linearmente, né? Vai capítulo, por mais que tenha, assim, uns tópicos. Mas eu tenho muito de, às vezes, escrever o final da história, e aí eu tenho aquele final, eu vou desenvolver um caminho até lá, mas eu não escrevo ainda aquilo muito acabadinho, às vezes está só fulano disse para Cicrano respondeu, mas eu ainda não escrevi o cenário, tá só aquele... Então é como se eu primeiro fosse montando a estrutura toda, depois eu falo, agora eu vou pegar esse capítulo, vou refinar ele, aí eu falo, é como se eu viesse agora, eu vou vir com a arte final, agora eu vou vir com a pintura. Então eu percebo que eu tenho muito isso, assim, esse raciocínio de trazer o meu método de trabalho de uma área para outra, né? Então é mais ou menos por aí. E é legal que, como você falou, é engraçado que quando você fala, fica claro como que as artes são tão ligadas, né? Porque o jeito que você faz o desenho é mais ou menos como a gente faz a escrita mesmo, vem aqui no rascunho, depois a gente vai preparando, depois tem a arte final. É legal que a gente vê que a arte, a literatura, a escultura, toda a arte em geral, ela não é interligada só pelo nome, né? Tem muito do processo que é parecido. Mesmo o processo, por exemplo, de estudo, né, que a gente fala, por mais que você fiz um curso, eu vi um monte de gente explicando tudo, mas é treino. Seja ilustração, seja escrita, é muito treino, você tem que consumir material também, porque, por exemplo, ilustração, se você não estiver sempre estudando outros trabalhos, outras técnicas, ver como as pessoas fizeram, isso funciona com a escrita também. É você ir lá, ver um autor diferente, que tem um estilo diferente do seu, que às vezes você vai aprender alguma coisa, eu gosto do jeito que esse cara trabalha, sei lá, diálogo, você traz isso para a sua escrita. E com a ilustração é a mesma coisa, né? Você fala, eu gosto do estilo de pintura dessa pessoa, vou experimentar fazer uma iluminação mais assim. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente usa, né? Sim, é engraçado, que é realmente bem parecido. E assim, se alguém perguntasse se eu tinha alguma coisa de desenhista, de pintor, de escultor, eu falo que eu não tenho nada, mas eu posso falar agora que eu tenho um processo criativo parecido, né? Que inclusive é o que acontece muito, assim, quando a gente passa de uma área para outra, né? Quando você já traz esse raciocínio de método de trabalho, aí você às vezes acaba sendo muito mais fácil aprender uma coisa nova, porque você já sabe aquele caminho que você tem de aprendizado, né? Então é bem interessante mesmo como você consegue aproveitar, né, o que você tem no seu método. É bem legal mesmo. É interessante você conseguir olhar por uma ótica que não tinha parado para pensar, mas é bem parecido mesmo, né? E aproveitando essa deixa, seus projetos que transitam por diferentes mídias, e a gente é amigo, né, no Facebook, virou amigo de escrita, e eu acompanho que você esculpe e escreve, e é tudo no mesmo mundo. Como que é esses seus projetos que transmitem, essa transmídia, né, que você pratica da sua arte?
Então, né, aquilo que eu estava falando, que eu gostava de fazer as histórias e tal, então tinha muito isso. Às vezes você tem uma ideia e aí você fala, pô, essa ideia é legal, mas como que eu posso desenvolver ela da melhor maneira, né? Então, por exemplo, a história do Dragão e o Caçador, que é do outro conto que eu escrevi, eu tinha, na verdade, ele era uma ideia para uma animação que eu assim, eu cheguei a fazer um animatic dela, né, uns 10 anos atrás. E só que assim, o curioso é que era uma animação muda. Ela não tinha uma palavra, era só música e cenas. E aí eu peguei e eu falei, não, eu vou contar essa história agora, vou aproveitar, porque eu estava nessa de fazer uns contos, né? Como ele encaixava legal no mundo do nerd, eu já aproveitei e trouxe a história. É mais ou menos a mesma história, mas eu dei uma desenvolvida nela e rendeu um conto de 20 páginas, né? Com uma história que era muda. Então, assim, é legal esse negócio de se adaptar, né? Ou mesmo que nem eu faço os bonequinhos, então às vezes eu fazia bonequinhos, pego e construo uma história com aqueles bonecos. E às vezes quando eu faço, por exemplo, eu vou lá, estou fazendo uma modelagem de um personagem, eu estou estudando o tamanho dele, a forma dele. Então, tem detalhes, às vezes, dentro de uma história mesmo, que você fala, poxa, mas esse personagem, ele não poderia passar por uma porta, por exemplo, porque ele é muito alto. E tem gente que, às vezes, eu não sei, você vai ver uma história, a pessoa não para pensar nessas coisas, que é umas coisas, às vezes, que quando você vai fazer uma ilustração, aquilo fica óbvio. Então, tem, por exemplo, cena da batalha do Nerlian, que eu cheguei a fazer um esboço lá, não vou falar assim, muito detalhe que se não dou spoiler, não vamos suportar tendo lá uma criatura que está passando numa situação, e eu cheguei a fazer esboços porque por conta de proporção, de tamanho e tudo, para ver se aquilo ficava plausível assim dentro do texto. Então eu faço muito isso, né, de estudar um formato, ou tenho, por exemplo, ilustrações que eu fazia do Dorak, né, como o dragão. Quando eu fui fazer a modelagem dele, uma das coisas que eu achei muito legal é que eu vi que funcionava direitinho, assim, por exemplo, dobrar a asa toda. Uma coisa que você desenhar, tipo, sei lá, o Sonic, por exemplo. Sonic de lado é sempre de lado, né? Você não precisa fazer. Toda vez que você vai transformar ele em 3D, ele fica meio esquisito lá, com a boca, você fica onde é que você põe. No Dorak, não, ele funcionou direitinho, assim, né? As articulações dobravam na posição certa tal, e era baseado numa ilustração, né? Que é baseado no texto. Então, você consegue fazer essas transformações, né? É bem interessante. Então, eu gosto de ficar fazendo os bonequinhos lá. Do Sebastian, que eu tinha falado, eu vou fazer. Nossa, você não viu no Facebook? Você chegou a ver? Não. Ai, que já nossa, faz um como tempo. ficou, nossa, como pra caramba. E ele ficou mó fofinho. Nossa, caramba, mas parece que você fez em casa isso aí? Eu fiz. Eu cheguei a fazer live até fazendo ele. Caramba, mas ficou funcional, parece um ursinho de fábrica. Ele ficou fofinho, assim, que ele é mesmo de feltro, com recheio e tal. E aí esse daqui eu tinha pensado, eu fiz ele, né, que a ideia era, quando eu fosse em evento, aí eu fiz ele num formatinho que dá pra deixar ele assim. Aí eu vou ficar lá na mesa, lá, com o bichinho do lado, que aí já chama atenção, né? Esse eu não tinha visto, não. Nossa, ficou muito bom. Muito, muito bom mesmo. Parece... Nunca diria que alguém fez em casa assim. Os olhinhos dele também, que eu fiz com... É aquela coisa, você vai pegando técnica de um lado pro outro. O meu marido até às vezes fala, né? Que ele fala assim, eu viro pro lado, você tá fazendo um negócio diferente. Então lá, deu 5 minutos, eu falei, eu vou fazer dragão de pelúcia. Aí eu tipo, não é um negócio que eu costumo fazer, né? Pelúcia, né? Esse daqui foi que eu cismei, eu sabia costurar coisinha de quando anos atrás eu mexia, né? Mas eu acho legal isso, né? De você pegar e dar forma, fazer as coisas, assim. E fora que, assim, né? Quando você começa a trabalhar com outras mídias, você acaba chamando a atenção de pessoas para o seu trabalho. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou lá e boto uma foto lá do dragãozinho e tal, a pessoa, nossa, que legal, mas de onde é que é, né? Você fala, é do livro que eu estou escrevendo, do livro que eu escrevi lá, assim, assado. Tem para comprar, tem lá. Então, tanto que boa parte das pessoas assim que vieram atrás dos meus livros eram gente que já conhecia os personagens, assim, das ilustrações, tal. Gente que leu o livro também fala, legal, é porque eu via os personagens, mas não conhecia. Quando eu fui ler a história, eu falei, esse é o fulano, esse é o cicrano, né? Então o pessoal gostava, assim, se divertia de perceber que era um negócio que eles já conheciam, né?
Fica muito mais palpável, né? Na hora que você consegue, já fica na mente do leitor, já, né? Eu já tinha visto no seu Facebook os que são modelados por Biscuit, né? De Biscuit, né? Biscuit. Que agora eu já tinha visto isso. Então, quando eu li o Nerlian, ele tipo assim, já estava na minha cabeça os personagens. Eu não precisei imaginar, porque já estava lá. E ajuda bastante, porque você já imagina no formato do jeito que o autor escreveu. Então é o que você falou, quando vai passar numa porta, você já. É que você descreve, né? Que as portas são grandes lá para não deixar. Pra não deixar. Para não ter problema. Aí você já imagina um dragão, como ele anda, E assim, você tem, pelo que eu acompanho no Facebook, você tem uma enciclopédia de dragões, né? Quantos dragões você já fez no total? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque muitos, umas dezenas, né? No primeiro livro, assim, não é spoiler, mas tipo, no primeiro livro aparece o Dorak e o Sebastian mais, né? E mais uns 3, 4 lá que vai sendo citado. Mas nos outros vai mostrando mais dragões, então tem mais personagens, tem aqueles personagens que aparecem só um pouquinho. E eu estava realmente fazendo, né, inclusive, uma enciclopédia de dragões, né? A minha ideia era ter lançado agora esse ano, mas como eu resolvi, assim, eu mudei a estratégia, né? Eu falei, não, eu vou escrever contos, que os contos é mais fácil de tipo, vender, né, separadamente. Para quem conhece já o universo, fica sendo um adicional. Para quem não conhece, fica sendo aquela porta de entrada para o mundo, né? Então, a enciclopédia já não ia ser a mesma coisa. Ela até podia ser lida por quem não conhece, mas ia ficar um negócio meio vago, assim, né? Ia ser mais interessante para quem já leu. E até ela tá, assim, já num estágio bem avançado, na verdade. Tinha feito ilustrações para ela, né? Tava mais de 40 ilustrações e tal. Só que eu pausei o projeto e falei, não, vou cuidar dos contos primeiro, que é mais interessante para a publicidade lá depois. Sim. A cabeça funciona a milhão, né? Eu tenho um monte de coisa que eu começo aqui, não termino, começo e não termino, porque quando eu decido, eu até converso com a Karen direto, né? Quase geralmente converso com ela. E ela fala, você tem que focar. Você toda hora tá fazendo uma coisa diferente. Você lançou um livro de thriller. Aí depois você lançou um de terror sobrenatural. Aí depois você lançou um de pirata. Aí depois você lançou um de zumbi. Agora você vai lançar esse do Barba, que é um drama. E você tá escrevendo um cyberpunk, você precisa focar, que é mais fácil, né? Aí eu falo pra ela, mas é a cabeça, eu não consigo pensar em outra coisa. Quando eu decido que eu tenho que fazer uma coisa, pode ser também aquela coisa, às vezes você ainda tá buscando, né? Se você de repente estaciona numa coisa, você deixa de experimentar outras, de repente era mais o seu caminho, né? Sim. Eu percebi, assim, eu sei que vai contra todas as regras de marketing de autor, todas as dicas de autor que todo mundo dá, mas eu percebi que eu tenho que escrever o que eu tô a fim de escrever na hora. Então, eu fiquei com vontade de escrever o conto do zumbi, eu escrevi. Aí, eu vi que dava uma HQ legal. Aí conversei com um desenhista, ele entrou na jogada. Aí eu fui. É que eu acho que, assim, depende muito, às vezes, do objetivo de cada um, né? Que é, que nem eu falei, eu mesma, eu escrevo, eu adoro escrever, eu passei uma década escrevendo aquela trilogia, né? Mas é aquela coisa, eu nunca tive aquela, nossa, eu quero seguir a carreira de escritora. Se eu pudesse escrever as minhas coisas que eu gosto e ganhar dinheiro com isso, ótimo. Mas é aquela coisa, o que eu falei, minha coisa assim sempre foi contar histórias. Então eu escrevia porque eu queria ter essa história, o que eu quero publicar ela é poder chegar e falar, você leu lá, que legal, o personagem X, e ficar contando lá como quem está discutindo uma série, sabe? Que nem você gosta muito de uma série, você quer ficar falando com a pessoa sobre os personagens. Então eu queria conversar com os outros sobre aquela história, né? Não é que assim, nossa, não, o que tá dando aí no momento? O que tá dando mais visualização? O que dá mais dinheiro para escrever? Então, assim, para quem quer mesmo seguir essa carreira, é importante isso, realmente. Mas não é, tipo, o meu foco, né? Eu gosto de contar história, aquela história, então eu não quero me forçar a fazer alguma coisa muito fora do que eu tô afim. Senão eu nem me sinto bem, né? Sim. Eu também tenho, né? Porque assim, eu tenho até algumas ideias de thriller, até me deu uma apertada para escrever um thriller novo. Tô trabalhando na ideia,
Mas aí eu paro para escrever e fico voltando. Eu podia colocar isso lá no conto do Cyberpunk. HQ, podia colocar isso. Aí a cabeça para, tem alguma coisa aqui na cabeça. O ideal é ter o foco de não ficar pulando de um projeto para o outro e não fazer nenhum, né? Sim. Que aí esse que é o problema. Eu tinha, por exemplo, o Nerdian, né? Como era um projeto longo e começou bem descompromissado assim, né? A princípio, não estava preocupada quando eu ia terminar, o que ia ter, mas foi mais ou menos há uns 5 anos que acho que eu peguei e falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa história, eu vou concluir ela, então agora eu vou pegar e vou levar a sério. Aí esses 5 anos aí foi só organizando direitinho, roteirizando o que estava mais ou menos, passando para a leitora beta ver como é que estava, porque ela não terminou de ler o livro antes de eu publicar, mas ela ajudou muito, principalmente nesse princípio, assim, de eu ver que o negócio estava legal mesmo e que valia a pena mandar para frente, né? Então, assim, foi uma questão de eu focar. Eu fiquei um ano, por exemplo, eu quase não mexi com ilustração. Foi no ano que eu publiquei o Nerdian, né? Eu segurei, assim, a ilustração ficou de lado. Eu tento ficar intercalando as coisas que eu faço, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tô há uma semana escrevendo, a cabeça começa a cansar, aí eu paro um pouco e falo, não, deixa um pouco descansar aqui, deixa a cabeça trabalhar um pouco, assim, sem ficar sentada na frente do Word lá, que não vai sair nada, né? E aí eu vou desenhar um pouco, aí você fica lá desenhando o personagem, enquanto você tá desenhando ele, você tá pensando na história dele, sem aquela obrigação de botar no papel. Então eu funciono muito bem desse jeito, intercalando atividades, né? Sim. Cada cabeça funciona de um jeito. Regra, eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem as boas práticas que ajudam, né? Tem com coisa certeza que o fato básico, né? Aquele assim, com certeza você... Pode falar. Aquela coisa, né? Você vai ficar, sei lá, sentado jogando Cyberpunk e não vai sair o texto. Não vai sair nunca. Exatamente. E assim, com certeza o fato de você escrever fantasia e focar nessa parte dos dragões, focar nessa parte da fantasia que tem tantos adeptos, com certeza vai ajudar você a vender, sem dúvida, né? O leitor vai ler um, ele vai saber que tem 2, e ele vai saber que você tem animação, você vai saber que você tem a parte da modelagem. Isso, com certeza, porque você vai pegar o mesmo cara e fazer ele andar por todas as suas obras, né? Talvez alguém que leia o Flor de Sangue não vai querer ler o Barba, não vai querer ler o Conto do Zumbi. Depende, às vezes, do leitor, né? Quando é aquele leitor que já gosta de ler coisas diferentes, já é uma porta de entrada, às vezes, até pro cara falar, pô, legal, né? Nunca li um livro desse gênero aí, eu vou experimentar, deixa eu ver. E teve muita coisa. Eu mesma, por exemplo, eu peguei o seu livro, não é um gênero que eu costumo, né, pegar, assim, mais de terror e tal. Falei, não, vou dar uma olhada, né? Porque ele escreve bem, vamos dar uma olhada. Eu peguei ali O Cativeiro do Medo, né? Eu gostei. E andei lendo, né, umas coisas diferentes lá do pessoal do grupo, do Duda mesmo, né, que é todo um processo, achei legal, é engraçado, eu gostei mais das partes engraçadas, tem contos muito bons, tanto mais sérios assim, quanto engraçados, mas o jeito como ele botava, assim, aquela piadinha que puxa uma referência, assim, do outro, você dá aquela risadinha, assim, então é legal de você ver, assim, outros estilos que o pessoal tem, né. E tem gente que gosta, né, de pegar, assim, vários estilos, aí se a pessoa for desse, assim, é porta de entrada para experimentar, né? Já é porta de entrada, Eu gosto muito de ler terror. Que eu prefiro ler terror, só que eu ando lendo espaçado. Então eu leio um livro de terror, eu leio um de fantasia. Aí eu leio outro de terror, eu leio um de cyberpunk. Aí eu leio outro de terror, eu leio um drama. Funciona melhor. Dividindo. Eu gosto de dar uma intercalada, assim, porque às vezes, tipo, eu fiz uma vez, foi um negócio muito estranho, não devia ter feito isso. Eu não lembro se eu li ou seguido ou se foi muito próximo. Eu li o Brumas de Avalon e li o Rei do Inverno lá, que é do Cornwell, né? Que é a trilogia do Rei Arthur. E, tipo, é a mesma história, só que uma interpretação diferente. E a minha cabeça, até hoje, acho que tem uns pedaços que eu não tenho muita certeza de qual foi, porque eu li muito perto. Então eu gosto de dar uma intercalada entre gênero, assim, ou pelo menos não ser no mesmo lugar, né? Não ser 2 histórias do Rei Arthur, porque senão você mistura depois. Eu também gosto de... Agora mesmo eu tô lendo o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, e assim, eu não...
Nunca tinha pensado em ler alguma coisa de ficção científica, bem ainda cyberpunk. Aí eu falei, vou ler um pouquinho mais disso. Eu vou ler um pouco mais de ficção científica das clássicas. Aí eu peguei Duna para ler. E aí eu achei muito, assim... muito mais pesado, exatamente. Eu ainda não li o Duna, mas eu sei que o pessoal conta isso. Eu tô lendo A Ilha Misteriosa do Júlio Verne agora, né? Que eu peguei lá no Kindle Unlimited, lá tem um que é com... Na verdade, eles dizem que já é um pouquinho... Não é que é editado, mas tirou às vezes uns trechinhos que estavam um pouquinho mais desnecessário. Eu acho que eles deixaram bastante coisa ainda, porque tá bem denso. A Volta ao Mundo em 80 Dias é bem mais leve, né? Então é uma coletânea lá com algumas das histórias, né? Eu já tô na Ilha Misteriosa, mas eu acho que eu vou dar uma parada nele, assim, e pegar outro gênero agora, porque pra dar uma intercalada, né? Senão cansa. E assim, por exemplo, eu gosto muito de Lovecraft. Muito de Lovecraft. Imagina. E nas Montanhas da Loucura, pra mim é impossível de ler. Eu não consigo terminar de ler, porque é muito pesado, é muito técnico, e todo mundo fala tão bem. Eu falo, cara, eu não consegui terminar de ler, cara, não consegui, parei. Dunas eu vou tentar de novo, não é que eu desisti. Tem coisa que a gente precisa ler na hora certa, senão a gente pega até bronca. Sim, eu peguei esse ano, por exemplo, para ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu não li na época da escola. Passaram um filme e eu não estava na sala no dia. Mas assim, eu peguei para ler, que o pessoal sempre falou bem e tal. E tipo, eu reconheço que tem umas coisas bem interessantes no texto, tem uns trechos assim que são legais até de ler, divertidos, mas é uma leitura assim mais pesada, não é qualquer um que vai pegar, é uma linguagem já muito antiga, lá tem palavras que às vezes, mesmo sendo em português, você tem que dar uma consultada, às vezes é um termo assim que ninguém usa mais, né? Então é interessante, mas não é um negócio que você fala assim, tá a fim de ler um negócio divertido, vai lá, não é qualquer um que vai. Ou mesmo, por exemplo, tem grupo de Senhor dos Anéis que eu participo, chega um cara lá, eu adoro os filmes, posso começar a ler pelo Silmarillion? Aí você, que é consciente, chega para a pessoa e fala, olha, cara, começa pelo Hobbit, que é mais levinho, se você gostar, vai pro Senhor dos Anéis, se você gostar, vai lá pro Beren e Lúthien, vai lá pro Silmarillion, deixa por último, né? Agora tem gente, não, imagina, é um livro divertidíssimo, porque eu me diverti. Fala, cara, você se divertiu. Eu gosto, mas eu sei que é um negócio que eu gosto, que eu curto por causa de ficar vendo aquele desenvolvimento do mundo e tal, mas eu sei que não é uma leitura para qualquer um, né? Todo mundo que vai achar aquilo divertido, né? Ao mesmo tempo, não quer dizer que seja ruim, porque tem gente que acha que só porque, não, o cara não escrevia bem e todo mundo fica elogiando. Não é por aí, gente. Não é o teu gosto só, né? Então, infelizmente as pessoas tomam gosto delas como verdade, né? É complicado. Tem gente que pode existir A e B, porque tem quem goste de A e quem goste de B. Você não precisa escrever um gênero só, né? Sim. Não faz nem sentido. Aquela discussão que você fala, você começa a ler, você fala, a galera tá completamente maluca, tá falando pra mim que um cara que vendeu milhões de livros não sabe escrever, que não é pra ler o cara. Sei lá, por exemplo. Não, pode falar o que você acha. Sabe o que eu acho de verdade, assim, eu não costumo falar isso, mas o que eu acho de verdade, que todo mundo que fala mal do Tolkien, eu vou até comprar briga com algumas pessoas, todo mundo que fala mal, eu não sou fã de fantasia, eu não sou fã do Tolkien, eu li os livros, eu gostei, acho meio denso também, mas são ótimos livros, só que o que eu acho mesmo, que esses escritores que criticam muito o Tolkien, é porque eles não têm o vocabulário do Tolkien. Então o cara não conseguiria enrolar, né? Tem que comprar briga com os fãs do Tolkien agora, né? Ele não conseguiria transformar. Não conseguiria transformar uma cena assim. Post lá, os caras botam lá aquele meme assim que tem, né? Uma frase simples, a grama era verde, e o outro lá. Tipo, aquela frase nem é do Tolkien. E é sempre a mesma frase. E é completamente bizarra aquela frase. Assim, é uma frase bem clichê, bem mal construída, assim. Mas o pessoal não sabe a menor diferença entre uma descrição do Tolkien e aquilo ali, acha que é a mesma coisa. Tá bom, eu vou fazer o quê, né? Você vai discutir com a pessoa que nem leu e tá falando que é ruim só porque copiou da internet? É a mesma coisa quem gosta de encher o saco do pessoal que gosta de Crepúsculo, por exemplo. Gente, eu não gosto, eu não vejo graça, mas não quer dizer que não tenha público. Já teve histórias, tem história que vocês falam, isso aqui é mal escrito às vezes. Não tô falando que é o caso de Crepúsculo, porque eu nem li. Não tô falando, mas às vezes tem uma história que é mal escrita e tal, mas o público curte aquilo ali, funciona, então
tá ótimo. A pessoa vendeu milhões lá, errada tô, eu que não tô ganhando milhões. Mas se ela tá escrevendo o que ela gosta, tá ganhando dinheiro, tá certo. Eu vou te falar que o clichê, eu colocaria o clichê, né? Sei que não é, né? Mas eu colocaria o clichê como o gênero que os brasileiros mais gostam de ler. E a galera não se ligou nisso ainda não, porque elas querem... O brasileiro gosta de novela é sempre a mesma plot lá. Exatamente, o brasileiro gosta, mas é uma diversão, é divertido. Eu ainda gosto e a galera acha que é errado, né? Ainda gosto de tomar spoiler, que eu nunca entendi isso. Você liga na TV lá e ele passa hoje o fulano vai dizer não sei o que pro ciclano e você ainda compra revista pra ler spoiler. Eu nunca entendi isso, mas... Com certeza. É do gosto da pessoa. É o gosto do brasileiro. É o que você falou, errado pra gente que não aproveita esse nicho gigantesco aí que existe. Mas é aquela coisa, né? Eu mesma, quando eu tava escrevendo, eu falava, eu tô escrevendo uma história que é a história que eu gostaria de ler, né? É aquele tipo, sei lá, minha protagonista é um jeito de uma protagonista que eu sinto falta, uma protagonista um pouco mais naquela linha, assim, que não é que as outras estejam erradas, mas é uma personagem com que eu me identificaria um pouco mais, porque às vezes eu tô um pouco fora da curva, assim, sei lá, eu tive uma adolescência que foi um pouco mais fora da curva, assim, dos outros adolescentes. Eu não curtia, às vezes, o mesmo tipo de romance que outras meninas gostavam. Então, é aquela coisa, alguém vai ter um gosto parecido com o meu, né? Então, pode ser que às vezes não vai agradar quem prefere, sei lá, aquele romance que acabou de vir ali, primeira vista, aquele que já se encontra na balada, já sai se pegando ali. Não é, assim, não é que esteja errado, né? Repetindo, mas é um gosto, às vezes, que uma pessoa vai ter e que não é o que eu curto. Que nem, por exemplo, o livro da Marcela Alban, né? Que ela escreveu, Astral. É um livro muito divertido, é sobre uma maluca lá que gosta de signos e tal. E assim, é muito divertido. A protagonista não tem nada a ver comigo. Eu não curto signos, mas é um bom livro. Então, assim, vai ter gente que vai se identificar com a personagem e vai gostar 1000 vezes mais até do que eu. E eu gostei muito. Então, às vezes, não é porque a história ela não foi escrita exatamente pro teu gosto que você também não pode apreciar, né? Vai ter muita coisa boa, às vezes. Você deixa de aproveitar um negócio só porque você tá... Ah, não, mas isso aí sei lá, a menina que gosta de signo, né? Meu Deus me livre. Então, uma historinha aí com uma menina adolescente aí, ou, sei lá, com vampiro. Ai, vampiro de novo. Às vezes a história é boa e você, por preconceito, você deixou de aproveitar, né? Então... Sim, com certeza. Tem essa mesmo. Realmente o pessoal às vezes se priva de algumas coisas. Como você falou, o romance da Marcela, eu normalmente nunca teria pegado para ler, e se eu soubesse que era tão engraçado e divertido que você falou, eu teria me arrependido de não ter lido, né? Mas eu não me privo de ler. Eu li o seu, li o do Duda. Na verdade, eu leio que quase todo mundo se eu percebo que a pessoa escreve bem, que vale a pena ler, eu já pego para ler. Eu leio. E tem muita gente escrevendo bem no nosso grupo lá. Tem, eu achei legal isso do grupo, é isso, porque eu já tinha passado em alguns outros grupos, né? Eu tava já meio que desencanada de grupo de escrita, porque sempre tinha eu não vou dizer nomes para não dar treta, né? Mas tinha onde eu tinha encontrado até um pessoal legal, só que aconteceu que metade do pessoal legal foi banido por motivos aleatórios. Então, aí eu fiquei porque eu ficava mais quieta lá, mais na minha, não me meti em treta, mas aí foi assim, eu conheci gente legal lá, mas dispersou. Agora, no papo de autor, por exemplo, tem coisa lá que ia ser motivo para ban, você não ia nem ver de onde veio lá. E o pessoal conversa numa boa ali no grupo, né? E, tipo, não tô falando sobre ofender gente de graça, nada assim, não. Mas não. É aquela coisa, às vezes, de você querer trocar uma ideia com a pessoa só quer confete. Sim. E aí chega alguém assim, não, você tá bom. Tipo, a Karen seria banida de um grupo desse, com certeza, sabe? Não dá pra nem sonhar com destruir no início, sabe? Nossa, criticar é difícil, né? A pessoa... Nossa, eu gosto tanto quando alguém lê um livro meu e vem com uma crítica que vai ajudar, mas as pessoas só gostam de ouvir elogios, e às vezes a gente tem que inventar elogio, né? Porque às vezes não tem, né? Aquela coisa, às vezes tem crítica que é só um pentelho mesmo, você filtra, né? Mas assim, é aquela coisa assim, sabe? Aqueles grupos que tem... é preciso ler para ser um escritor? Aqueles que iam fazer a Karen subir na tamanca, sabe? Nossa, assim, esse é cansativo também. E aí tem os não, com certeza, né?
Tem grupo que fica só nisso, é só toda semana escritor que não lê um livro, que não escreve uma linha, mas está lá. Já vi gente, por exemplo, falar assim, porque o meu sonho é sentar numa mesa e dar autógrafos, mas eu não sei o que escrever. Vai ser, sei lá, youtuber, fazer foto só, não sei. Você quer escrever, mas você não sabe nem o que você quer escrever. Você não quer ser escritor, gente. Você quer ser famoso só. E quer um glamour, tá procurando um glamour onde não existe, viu? Vocês estão mexendo numa caixinha que vocês não vão achar glamour, não. Vocês estão errados, viu? Se for, ainda mais sem amor, ainda fazer por fazer. É complicado esse povo. E aí os grupos, assim, era sempre muito esse tipo de gente. E lá no Papo de Autor, não. É aquela coisa, quando você tem um ambiente legal, você começa a juntar gente legal. Começa a juntar gente séria. Quando você tem esses grupos assim, o pessoal sério faz que nem eu, assim, fala, desistir, não vou nem perder tempo, sabe? Você vai embora. E aí vai ficando só essa galera que fica um dando tapinha nas costas do outro lá, se parabenizando. Então, uma coisa que eu acho muito legal desse grupo é isso, tá caindo uma galera legal ali, né? Vai juntando. Fica muito interessante você discutir lá dentro. O pessoal sabe discutir com maturidade e tal. O grupo do Papo de Autor, para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas com certeza, posso afirmar que é o melhor grupo de escrita que tem no Facebook. Porque, como a Cristiana falou, é aquela história de todo mundo tentar crescer junto. Então, não é ninguém quer tapinha nas costas, ninguém quer elogio falso, ninguém quer nada disso. Ninguém quer ouvir, porque eles querem ouvir, que não precisa ler, né? Eu vejo que a galera quer ouvir de qualquer jeito, que não precisa ler. Não, você precisa ler, gente, você precisa ler, não adianta. É uma maluquice completa falar que o cara não precisa ler para escrever. Uma maluquice completa. Isso é com qualquer área, né? Você qualquer fala, área, você não exatamente. precisa estudar? Você não precisa estudar para... Exatamente, com qualquer área. Eles não precisam ler, e tem os que falam também, não precisa saber escrever. Assim, tipo, uma coisa é você, sei lá, não saber usar muito bem uma vírgula ou outra, assim, não saber, às vezes, um acento ou outro, um hífen não é crime hoje em dia, porque hífen, eu não sei mais também onde é que foi parar os hífen depois que fizeram reforma lá. Mas, assim, agora, a pessoa não sabe usar um vocativo, por exemplo, lá, você saber que você não pode, sei lá, separar o sujeito do verbo, é umas coisas mais básicas, porque troca todo o sentido da frase. É aquela história do menino que foi buscar cerveja na geladeira, vai falar, mãe, só tem uma, ou mãe, que era a redação da escola, né? Ele fala assim, escreve uma redação com o tema mãe, só tem uma. Aí fala, mãe, só tem uma? Mãe, só tem uma cerveja. Então é aquela coisa, sabe? Você muda os sentidos se você não souber isso, né? E tem gente que escreve do jeito que vai saindo e nem relê para ver se dá para entender, né? Mas O mundo da escrita, qualquer mundo, na verdade, né? Eu também tenho alguns grupos da área que eu atuo, e aí você vê uma galera falando uns absurdos que você fala assim, cara, esse cara é tão besta, porque é um grupo sério, né? E tem, como o nosso e tem muito editor que tá lá. Então, às vezes, o cara fala umas besteiras dessa, o cara já ele nem sabe, mas ele já tá sendo cortado, né? E o cara, nunca vou pegar uma coisa dessa. Nos grupos de ilustração tem muito isso também, né? E tem algumas pessoas assim que são um pouquinho mais conhecidas, eles falam, gente, toma cuidado, que esse mundo é do tamanho de um ovo. Então, você ofende um cara aqui, você descobre amanhã que ele tá na empresa onde você podia arrumar um serviço lá, e aí na hora o cara fala, putz, mas esse cara é um encrenqueiro, ele arruma uma briga com todo mundo, ele é chatão. Fala, não, então deixa, chama o outro lá. Aí vai dizer que é panelinha, né? Você é um babaca com todo mundo, mas a culpa é da panelinha. Então tem que tomar cuidado, isso vale para galera de escrita também. A gente já viu casos recentes aí de umas polêmicas, aí você fala, pô, esse cara se queimou para sempre. Nossa, você fala, como que o cara viu uma fogueira, mas ele saiu correndo em direção a ela. Se jogou assim, né? Se jogou nela. Tem gente que parece que, não, eu não levo desaforo para casa, sei lá, o cara já compra uma briga que nem existe, né? Então tem que tomar cuidado. Aquela coisa que o pessoal fala, mais devagar antes de sair julgando, presta atenção no que a pessoa disse, vê se a pessoa te ofendeu mesmo, que às vezes você tá muito afoito achando que a pessoa tá sendo ignorante com você, e você que não entendeu bem o que ela quis dizer, ou só ignora mesmo, sabe? É melhor do que ficar arrumando briga. Eu mesmo, às vezes, eu vejo nos grupos, mesmo no Papo de Autor, assim, você vê um post passando assim, você fala assim, rola assim, deixa lá, não vou nem entrar.
eu acabo indo parar, às vezes, porque eu vi alguém que me summonou lá dentro, mas eu falo, não, deixa, não vale a pena, deixa quieto. Não Aquela vale a coisa, pena. não dá palco pra maluco. É isso, nossa, a Não galera dá gosta de dar palco palco pra maluco mesmo. É. E aí você começa a Eu tô começando. Eu vou ser bem sério mesmo. Eu tô começando uma migração das minhas redes sociais para ser só coisa de escrita, porque o brasileiro despirocou de vez, tá uma coisa completamente maluca. E aí eu já tô começando a achar que não vale a pena, não, perdeu tempo. Se eu quiser ver meme, eu entro no site de meme e vejo. Eu, sinceramente, eu uso, assim, as redes sociais mais por conta de, assim, fazer o social profissional, assim mesmo, né? Eu até tenho. O meu perfil pessoal, ele é separado do perfil profissional, que eu tenho a fanpage, né? E aí a parte de desenho, tudo, eu sempre boto lá, livro, vídeo, tudo eu aviso lá sempre. E é só isso que eu posto lá. No meu perfil pessoal, eu replico, né, o que eu pus ali na página, mas o meu perfil pessoal, eu boto meme de gatinho, boto foto de comida, aquilo lá, que vocês até já sabem que vocês me seguem lá. Mas eu não adiciono gente que eu não conheço, por exemplo. A pessoa gosta dos meus desenhos, isso aqui. Vai me seguir na fanpage, não vem me seguir lá no... Assim, ou segue, mas não vem me dar palpite, só ver o que eu tô botando aí e tal. Eu não vou adicionar como amigo, porque eu também não adiciono como amigo gente que eu não conheço, só o pessoal que eu já converso alguma coisa e tal. Porque tem muita gente que é aquela coisa, você traz para dentro do seu perfil ali a tua casa, né? Quando você vai ver, a pessoa tá querendo bater boca com você. Cara, você só me conhece aqui da internet, você não sabe a minha vida. Então, eu falo, não, eu tenho perfil separado. No Instagram é só desenho, eu também só sigo, tem um outro que eu sigo assim que não é de ilustração ou de literatura, né? Mas ali é só para postar desenho, não tem foto. Quando tem stories com a minha cara, que é só para eu dar uma movimentada, né, tal, mas eu, às vezes, ai, meu Deus, eu preciso gravar um stories, não é aquela coisa de, eu vou gravar porque eu tô contente, assim, não é um negócio que eu falo, nossa, que vontade, né, você faz mais por obrigação, assim, entre aspas, né, porque precisa, que é parte da publicidade que você tem que fazer, né, mas é legal dar essa separada. Quando você vai ver, tem gente querendo bater boca sobre política lá nos comentários do grupo de escritor, de ilustrador. Não, passa reto, você vai discutir com gente que você nem conhece, tá? Deixa. E a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não estão abertas nem um pouco à discussão. Perda de tempo completo. Você vai discutir com parede, não adianta. Mas, cara, o que você vai ganhar na sua vida? Você ficar conversando com um cara que ele tá claramente com uma ideia fixa na cabeça, ainda mais se você chegar chamando ele de idiota. Eu acho que você não vai ter um argumento muito bom para fazer ele mudar de opinião. Aí o cara já não vai nem terminar de ler. Você chega, por que você é um idiota? Cara, onde você acha que vai dar essa discussão? Para um pouquinho, pensa, você vai perder 2 horas do seu dia, vai virar a noite pensando nessa discussão aí. Tem gente assim, pensa, fala, eu preciso mesmo perder esse tempo com essa pessoa, eu podia estar escrevendo, eu podia estar fazendo outra coisa, ou discutindo com alguém que está aberto à discussão, ao invés de ficar discutindo com uma porta lá. Então deixa, é melhor não. Não vale a pena. E voltando aqui para a parte de arte, eu li só o primeiro Nerlia, né? Tô devendo os outros dois, mas a gente percebe que você faz um paralelo entre a magia e a arte dentro do seu livro, né? Você deixa isso claro, até porque você meio que respira a arte, né? A arte, ela é parte da sua vida. Você não tem a Cristiana que para escrever ou para esculpir. Você é a Cristiana que faz todas essas coisas. Acho que é por isso que você consegue fazer tanta coisa diferente, né? E como que é esse paralelo nos seus livros? Como que você lida com eles? Como que você trabalha isso? Então, né, que é o que eu até tinha comentado, né, que o Duda pescou isso, assim, quando ele estava lendo a trilogia, né, ele perguntou assim, vem cá, você meio que faz uma analogia, assim, né, entre a feitiçaria e as artes, né, assim, ó, de certa forma né, que nas minhas histórias, né, do Nerden, eu coloco a feitiçaria como, assim, bem que os personagens nascem sendo feiticeiros, né, é uma raça que tem isso, mas se você não exercitar a feitiçaria, se você não estudar, não for lá aprender, treinar tudo, você não faz nada.
porque a feitiçaria é uma coisa que é, assim, é uma arte estudada, né, dentro da história. Então tem, por exemplo, feiticeiros que são especializados em comunicação, então não é nem qualquer feiticeiro que consegue, ele estuda para aquilo, ele se aperfeiçoa naquilo. E o Duda, ele puxou isso porque tem uma parte em que eu menciono que a feitiçaria, né, o poder, ela atrofia se você não usar. Então, ao longo das gerações, se os feiticeiros não utilizam a magia, ela atrofia, né? Então, de certa forma, é meio que um paralelo que eu faço assim com artes. Não é aquela coisa, gente, a feitiçaria é a arte ali, não, mas é como qualquer coisa que a gente gosta, né? Culinária ou música, é uma atividade assim que você exercita, que você se aperfeiçoa. Então tem realmente, né, esse paralelo dentro do livro. Sim, é legal você pescar isso que você falou. Tem até, eu não vou falar também para não dar spoiler, né? Mas tem até a hora que até a magia da comunicação que você falou é importante, né, para o andar. Uhum. E isso serve para, eu puxei esse tema porque isso serve para mim, para quem tá assistindo a gente. Você precisa escrever todo dia, você precisa manter a sua arte, a sua feitiçaria em dia, porque senão ela começa a atrofiar e você, depois de um tempo, você vai começando a perder o que você tinha ganho, e você pode, em vez de começar de onde você parou, ter que começar 10 steps para trás, ou às vezes não conseguir fazer, às vezes não consegue... Coisa, não é só porque você tem um talentozinho ali no negócio que você já está garantido, né? Você precisa exercitar aquilo no dia a dia mesmo, precisa estudar, porque na história mesmo, os personagens lá, você vai percebendo que eles estudam muito, eles estão sempre atrás de livro, vendo coisas que outros já fizeram lá atrás, tentando aperfeiçoar o que foi feito lá atrás. Então é assim um exercício constante, uma aperfeiçoação constante, não é algo que está lá já que você... eu nasci feiticeiro, então, eu nasci desenhista. Todo mundo fala, nossa, como eu queria saber desenhar, né? Esse dom que a pessoa tem. Você fala, a gente passa anos lá enfiado, fazendo bolinha lá, estudando. A pessoa acha que saiu de uma vez daquilo ali, né? É uma coisa complicada, né? Não é fácil, né? Ninguém nasce sabendo nada, né? Por mais que você tenha uma predileção para fazer aquela coisa, não é assim, né? Porque a coisa gosto funciona, por aquilo, né? Sim. E a escrita é a mesma coisa. Se você pegar o primeiro conto que eu escrevi, que eu até peguei ele esses dias que eu estava aqui arrumando meus livros para deixar mais organizado, né? E aí eu reli ele e falei, nossa, assim, tinha o Valdir nele, dá para perceber que coisas que eu mantenho hoje, no primeiro já tava. Então é o que você falou, tem aquele, não vou falar que é dom, mas tem aquele estilo meu lá dentro. Então eu lia, tinha estilo lá, dava pra ver que como eu escrevo hoje, tem um pouco daquilo. Mas, nossa, mudança drástica na técnica, na qualidade dos textos, mudança gigantesca. Mas porque também eu já escrevi, depois daquilo, eu já escrevi, sei lá, 20 contos e 3 livros. Muita coisa que você treinou. Eu mesma, foi uma das coisas que pegou bastante na Nélia, né? Que eu falei, eu passei uma década escrevendo essa história, então você imagina que eu esbocei lá no começo. O fato de eu ter feito, assim, boa parte do trabalho como esboço ajudou, porque teve isso, né? Se eu tivesse feito aquele capítulo todo caprichadinho, não sei o quê, tinha virado lixo. Quando eu terminei a história, eu ia voltar nisso aqui e falar, joga fora, escreve de novo. Então, não estava mais, assim, só estrutura, né? Mas teve muita coisa que eu reescrevi ao longo dos anos. Assim. Quando eu peguei 5 anos atrás, eu praticamente reescrevi tudo que estava lá já marcado, assim, que foi escrito aos poucos, porque a gente evolui muito com o tempo. Mesmo hoje, né? O Duda mesmo me perguntou, quando ele chegou no terceiro, ele falou, tem um intervalo muito grande, assim, entre... Quanto tempo demorou, né? Eu falei assim, eu meio que escrevi os 3 ao mesmo tempo, porque eu ficava sempre voltando no primeiro e retrabalhando, né? Mas, assim, o terceiro foi o último que eu escrevi. Então, o terceiro, ele tá muito mais, assim, a estrutura dele, né? Assim, o enredo, tudo, a construção dos personagens, as cenas são mais, assim, enxutas, mais certinhas, tipo, tá com aquele propósito claro. O primeiro eu tive muita coisa que você fala, eu sei que isso aqui tá com um probleminha aqui, mas eu não tenho como tirar porque vai dar problema com as outras coisas, vai desamarrar, sabe? Inclusive, quando fui editar agora, né, com a editora, teve várias coisinhas que eles fazem observação, tal, tem a leitura crítica,
E teve algumas coisinhas pontuais que pediram para mexer, eu mexi. E outras, eu falei, olha, isso não tem como, assim, personagem que... Eu falei, ó, eu posso dar uma arrumadinha para tentar apresentar um pouco mais, mas, tipo, eu não posso tirar esse personagem daqui, porque vai fazer falta lá na frente, eu não posso deixar para apresentar lá na frente, porque ele vai ficar jogado, ele tem que estar aqui. Então, você tenta dar... É meio que um jogo de equilibrista, você conseguir arrumar o primeiro livro para ele seguir o ritmo dos outros lá na frente. Mas, ainda assim, ele não sai muito fora, né? Mas dá para você ver que no último teve evolução, né? Eu vou te falar aqui, para mim, que vocês que escrevem trilogia, vocês são heróis e heroínas, porque eu não tenho o mínimo de foco. As pessoas perguntam se vai ter continuação Flor de Sangue, Cativeiro. Pô. Eu falo, gente, a chance é muito pequena. É só se der na minha cabeça mesmo, vou continuar isso aqui. Mas plano nenhum. Eu termino um livro, o conto, eu tô lançando os contos de zumbi da Era Z, um por um, né? Então aí dá a impressão que é tipo uma continuação, mas não, eu escrevi, eu tenho os 4 prontos. No universo ali. No universo, estou separando. Escrevi o esqueleto de todos, aí eu vou terminando e vou jogando, mas os 4 estão prontos. Então, para mim, aquilo é uma obra só. É uma coisa só, de começo e fim. Não tem continuação, não tem uma história fechada. É aquilo. É uma obra só. Eu, no caso do Nélia, na Ellie, a ideia era que ia ser uma história só. Só que eu comecei, quando eu adaptei lá atrás, né, de HQ para livro, né, a ideia é que ia ser um livro. Eu pensei, vai ter umas 200 páginas. O primeiro passou de 400, mas é assim, né, é uma história só, tanto que é um dos problemas que eu tive. Quando eu percebi que estava muito grande, né, que ia ficar muito grande, eu falei, não, vamos cortar, vamos tirar, deixa eu ver. Aí eu falei, vou ter que tirar o arco tal, vou ter que tirar tal personagem. Começou a me dar uma dor física, sabe? Comecei a me sentir mal, que eu falei, gente, eu não tava me sentindo legal com esse negócio de eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que tirar aquilo. Eu falei, quer saber, essa história vai ter o tamanho que ela tiver que ter. Eu vou ver de tentar cortar ela em 3 pedaços, em 2 pedaços que precisar, e aí eu continuei a partir daí. Aí eu consegui escrever a história do jeito que eu queria, tal, acabou tendo que ser 3 partes, ainda assim são 3 partes bem longas, mas é uma história só, né? Eu cortei num ponto ali onde achei que ficaria interessante e tal, mas foi um problema que eu tive, né, de conseguir fazer essa história funcionar em 3 pedaços, já que ela era uma história única, né? Mas é aquela coisa, né? A gente fala, né? Mas eu enchi linguiça, ou eu tenho que cortar pra gente. A história tem que ter o tamanho que ela tiver que ter. Não tem que esticar nem encolher, ela tem que ter o tamanho que ela tiver que ter. Se a história é muito grande para ser um livro só, então escreve outra história. Ou então separa, mas se não fica corrido, a pessoa vai lá e enfia 12 personagens, apresenta todo mundo corrido, você fala, cara, eu não lembro nem quem é quem aqui. Então... E a gente está quase esquecendo de uma coisa, que eu não esqueci, que você também tem um audiobook que você fez do É verdade, estou lembrando agora há pouco. E eu vou fazer a cobrança pública, que eu já falei, que você tem que colocar algumas animações para transformar esse audiobook. Pensei de fazer... Nem que seja, não precisa ser animaçãozinha, tipo, eu o dragão pensei de andando, fazer só alguma ele assim, cena. só com... Pensei de fazer tipo como cenas assim, paradas, assim, sabe? Como se fosse os quadros de uma HQ, sabe? Só muda assim a posição, ele tá falando um negócio, aponta pro outro, faz assim, faz assim. Só que, é o que eu falei, demora pra caramba. Porque, se eu não me engano, acho que o livro tem uns 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos, 20 minutos. Então, é coisa pra caramba pra desenhar, né? Se botasse aí que fosse, sei lá, umas 10 ilustrações por minuto, já são 200. Então é coisa pra caramba. Não vai ficar um quadro lá parado um minuto. Então eu até tava pensando em eu começar a esboçar umas coisas, só que eu falei, foco. Eu tenho outras coisas que eu tava fazendo, falei, esse daqui, ó, tá aqui na lista, mas vamos puxar um pouquinho mais pra frente, eu quero primeiro fazer isso aqui. No momento agora, o projeto do momento é os dragõezinhos, lá que eu tô fazendo aqueles articulados, que eu quero já ver se eu consigo tirar em resina e tal, que é um negócio que tá chamando também a atenção, né, é aquilo que eu comentei, né, vai puxar, por exemplo, a galera que gosta de mexer com esses bonecos, né, que coleciona tudo, e o pessoal tá vendo o meu trabalho, tá vendo a produção, né, que eu tô botando, tô compartilhando o processo, o pessoal vai chamando atenção, você viu o menino lá que faz os dragão lá? Que é um negócio que não é todo mundo que faz, né, os dragõezinhos, e aí a pessoa fica, eu li essa história aí,
Eu vou ler essa história também, né? Oh, que história interessante, aquela coisa, você vai puxando. Então, é um negócio que eu acho que é mais interessante do que, por exemplo, eu focar no momento no audiobook, que nem é, por mais que seja de dragão, tudo, ele não é do mesmo universo, pode acabar até meio que confundindo as pessoas, né? Muita gente, às vezes, vai naquele e acha que é do mesmo universo. Fala, não é, tem dragão também, mas não é a mesma coisa. Sim. Mas eu pretendo, sim, fazer certo na lista. Ficou muito bom, e a dublagem também ficou muito boa. E você fez quantas vozes ali? Você lembra? Foi 6 vozes, acho, né? Que tem as principais, né? Que é o dos 2 aventureiros, a da princesa, a da rainha e a do mago. E aí tem mais uns lá, uns soldados pulando e tal. Mas esses daí eu fiz aquele esquema de gravar, porque como era a voz muito diferente, né? Primeiro eu gravei o áudio todo, né? Com a narração e as vozes. Depois eu peguei as vozes que eram mais diferentes assim e gravei cada uma separada, porque aí tinha que vir a princesa falar mais assim, ai, bravos cavaleiros, não sei o quê. E aí o mago tem que vir lá, aquela, seus miseráveis, não sei o quê. Dependendo da hora que eu gravava do dia, eu gravava o dragão e o mago, ou então gravava a princesa e a rainha, porque eu já ia ficando meio rouca, vamos lá, faz a voz grossa do dragão, dá uma baixadinha depois lá. Aí dá aquele ajuste no final, né? Mas Aí eu falo, aquelas coisas que eu falo assim, eu vou passar vergonha, mas eu vou meter a cara e vou embora. Ficou muito bom, de verdade. Vou te falar que áudio pro meu filho tem 3 anos. Áudio pro meu filho é impossível, ele nunca vai ficar parado ouvindo alguma coisa. Agora, se tivesse uma animação que ele conseguisse observar, eu tenho certeza que ele ia gostar. Certeza. Por isso que eu vou cobrar pra você até você sair isso aí. Uma hora eu vou acabar fazendo isso aí, porque eu acho que é uma ideia legal mesmo colocar, porque eu posso jogar no YouTube, aí vai chamar mais um outro público, porque vai ser outro pessoal que vai cair ali e vai falar, mas quem que é essa escritora aí? Que história é essa? Não sei como me convenceu a participar dessa maluquice, Pedro, resmungou Jonas ao pararem diante da entrada da caverna. Era tarde da noite e a lua cheia já se encontrava bem alta no céu, refletindo seu brilho no lago que haviam acabado de contornar. A floresta à sua volta estava silenciosa, provavelmente tão amedrontada quanto Jonas diante do perigo que os aguardava. Deixa de ser frouxo, respondeu Pedro, retirando da bainha a espada enferrujada comprada no mercado. Desajeitado, ele sacudiu a lâmina no ar, como se soubesse o que estava fazendo, e depois apontou em direção à caverna. Se for o mesmo dragão que matou a princesa Vivian há 3 anos, nós vamos ficar famosos. Quem sabe, talvez a rainha até nos nomeie cavaleiros. Aliás, eu joguei esse daí também, preciso ver no que deu, que eu joguei essa daí lá no book pra ver. No Spotify tem lá, mas eu joguei no book, que é aquela... É tipo um Spotify de audiobooks, né? E você paga mensalidade e tal. Então tem uns que dá para você ouvir gratuito. Eu ouvi o do Drácula, assim. E tem uns lá que é pago. Só que eu joguei lá o meu e acho que ficou faltando eles avaliar. Joguei acho que essas semanas aí. Eu não sei como é que tá lá. Se passou. Eu tenho que ver se eles aprovaram, né? É legal aquele lá que eles têm esqueminha de você contratar, né, o pessoal que lê. Uma das coisas que funcionava isso daí é porque tinha a voz da princesa tal, e era mais comédia, então dava para eu fazer a voz masculina sem ficar tipo, nossa, que esquisito essa menina fazendo voz de homem aí. Mas agora, por exemplo, tem um que eu poderia gravar o do Dragão e o Caçador, né? Só que o do Dragão e o Caçador ele é bem mais sério, bem mais assim denso, e ele é em primeira pessoa e é o dragão que narra, né? Então eu posso fazer assim só a voz normal, tal, mas aí eu não ia fazer interpretação nada, se rola, né? Mas fora que ele é mais comprido também, então já não sei se aguentar. Então eu queria primeiramente agradecer de novo você estar aqui, foi um papo excelente, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Vou pedir para o pessoal curtir, se inscrever no canal, que a gente está trazendo sempre autores muito legais, muito competentes para o canal. E a ideia do canal é essa, a gente pegar as pessoas que a gente sabe que vai ajudar, que vai trazer conteúdo para o canal e fazer com que os escritores e quem gosta de ler
perceba como que é o nosso dia a dia, né? Porque a gente não está distante, né? A gente tem o nosso dia a dia como todo mundo, às vezes separa só um pedaço do dia para conseguir escrever, ou esculpir, ou dublar. Então a ideia do canal é a gente trazer isso. Então eu queria agradecer, Cristiana, por ter vindo aqui. Pedir para você colocar eu vou colocar todos os links, né? Mas pedir para você falar um pouquinho. Sim, falar mais um pouquinho das suas obras e do que vem aí para 2021. Então, para 2021, se tudo correr bem, vai sair o volume físico do Nerlian. E eu estou pretendendo escrever ainda mais alguns contos passados no universo do Nerlian. Eu não sei se todos eu vou chegar a publicar avulso na Amazon, igual tal do Dragão Caçador. Mas alguns talvez eu publique assim, e alguns eu estou pensando de fazer uma coletânea, que eu não sei se vai sair para 2021 ainda, porque vai depender se eu conseguir escrever uma quantidade legal de contos. Eu tô com as ideias lá já anotadas, anotando alguns trechos e tal, mas eu tenho que desenvolver, porque também escrever qualquer coisa para encher linguiça não vale. E aí eu vou pegar essa coletânea e formar um livro mesmo. A princípio eu jogo na Amazon, né? E aí eu vou fazer lá Contos de Nerlian, que a trilogia vai ser Reinos de Nerlian, aí esses contos avulsos vai ser Contos de Nerlian, e eu vou ver se eu solto assim na Amazon, e quem sabe lá mais para frente eu faço um catarse, alguma coisa assim, para fazer uma edição física desse daí, que aí como é um projetinho menor, rola de eu pagar revisão tal, para fazer um negócio caprichadinho, né? Que um dos problemas que eu tinha com o Nerlian era esse, que ele era muito grande para eu ir por conta própria. E fora isso, tem os outros projetos não necessariamente envolvendo literatura, que é os bonequinhos, tal, que também são personagens, que talvez eu vá fazer para vender assim junto com o livro, o bonequinho mesmo do personagem, assim, uma coisa bem mais simples, mas assim, como é que se fosse um colecionável mesmo, simplesinho. E é basicamente isso, assim, talvez eu vou fazer mais contos, aí vai depender de outras coisas que andarem surgindo pelo caminho, eu preciso voltar um pouco pela ilustração também, mexer com capa de livro, que eu andava pegando serviço, mas eu quero dar uma aperfeiçoada na minha técnica, assim, para continuar trabalhando, assim, pegando uns servicinhos de capista, né? E acho que é basicamente isso, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Assim, eu pretendo voltar com as lives, né, que agora eu tava fazendo, eu cheguei a fazer umas no final do ano lá, que é em simultâneo no Twitch, no YouTube, né, são mais sobre, assim, ilustração, modelagem e tal, mas como eu costumo fazer justamente com os personagens, né, do universo, eu costumo falar muito sobre o livro durante as lives, então tem gente que já leu, tá lá também na live perguntando, a gente tenta não dar spoiler para não atrapalhar a galera, mas aí o pessoal que se interessa também já quer tirar dúvida, já vai perguntando, né? Então é legal por causa disso. A gente acaba falando muito sobre livro também, sobre séries, sobre outras coisas, mas muito sobre meus livros também. E acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, a gente bota ali no... eu coloco na descrição, fica tranquilo. Isso. Muito obrigado, Cristiana. A gente se vê pelos fóruns, a gente conversa quase todo dia também pelo Face. Nossa, trocar ideia de receita lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tá certo. Tchau, tchau.